O Supremo decide que regulamentação dos planos de saúde não atinge contratos fechados antes da lei de 1998. Ministros também decidem que SUS deve ser ressarcido por atendimento prestado a pacientes de planos de saúde. Deputado federal João Rodrigues é preso em Guarulhos após decisão do Supremo que autorizou o início do cumprimento da pena após condenação dele em segunda instância. Justiça Federal em Roraima bloqueia 17 milhões do Fundo Penitenciário do Estado para a construção de novo presídio. Procuradoria Regional Eleitoral no Rio de Janeiro faz representação contra ex-governador Antony Garotinho por propaganda eleitoral antecipada. E 15 anos após criação do programa Pai Legal para garantir direito de filhos ao reconhecimento da paternidade, quase 13 mil casos já foram resolvidos na Justiça. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O deputado federal João Rodrigues, de Santa Catarina, foi preso hoje pela manhã pela Polícia Federal em Guarulhos. A PF cumpriu um mandado de prisão expedido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal após decisão da maioria do colegiado para o início do cumprimento da pena após condenação em segunda instância. De acordo com a assessoria do deputado, ele estava nos Estados Unidos e voltaria para o Brasil, mas, de acordo com o levantamento da Polícia Federal, João Rodrigues iria para o Paraguai. Para não haver risco de prescrição da pena prevista para a próxima segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, presidente da primeira turma, atendeu o pedido da Polícia Federal e autorizou a inclusão do nome do deputado no banco de dados da Interpol. Impedido de entrar no Paraguai, João Rodrigues foi embarcado em voo direto para São Paulo, onde aconteceu a prisão. O parlamentar foi condenado a 5 anos e 3 meses de prisão por ter autorizado, quando o prefeito da cidade de Pinhalzinho, em Santa Catarina, um processo licitatório irregular para a compra de uma retroescavadeira. Os planos de saúde devem ressarcir o SUS por tratamentos de pacientes na rede pública. O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou a obrigação que já estava prevista numa lei de 1998, mas era questionada pelas empresas. Trechos da lei sobre planos de saúde foram questionados numa ação direta de inconstitucionalidade. Um deles era o artigo 32, que prevê ressarcimento dos planos de saúde ao SUS. Na prática, se o paciente que tem plano for a um hospital público, a operadora do plano deve pagar ao SUS toda a despesa. O relator, ministro Marco Aurélio, considerou o ressarcimento constitucional e votou pela improcedência da ação. A escolha do agente privado de atuar na prestação de relevantes serviços à saúde de forma concorrente com o Estado pressupõe a responsabilidade de arcar integralmente com as obrigações assumidas. Os planos de saúde recebem pagamentos mensais dos segurados, mas os serviços continuam a ser fornecidos pelo Estado, sem contrapartida. Os demais ministros acompanharam o relator. Um dos argumentos da autora, não é, ministro, de que essas normas seriam excessivas e tornariam inviável o funcionamento do mercado de planos privados de assistência à saúde. Não procede porque, tantos anos depois, o que se constatou foi exatamente um incremento sensível destes planos. Os ministros também analisaram se o aumento do plano de saúde previsto na lei poderia ser aplicado em contratos assinados antes dela. Neste caso, o relator considerou que não pode haver retroatividade. A norma constitucional impede a retroatividade da lei nova em face do ato jurídico perfeito, que, por não poder ser modificado retroativamente, tem os seus efeitos futuros resguardados da aplicação dessa lei. O fato é que essa cláusula, ela incide sempre e, portanto, é oponível, inteiramente oponível ao legislador, quando este, a pretexto de editar normas de ordem pública, busca, no fundo, estabelecer regras com projeção retroativa. Na sequência, os ministros analisaram um recurso extraordinário sobre o mesmo ponto do julgamento anterior. Se é constitucional o ressarcimento ao SUS por atendimento a pacientes de planos de saúde.
Quem entrou com esse recurso aqui no Supremo foi a Irmandade Hospital de Nossa Senhora das Dores, de Ponte Nova, Minas Gerais. O relator ministro Gilmar Mendes negou o recurso. Os outros ministros seguiram o relator. Nos tribunais, 1.294 processos aguardavam essa decisão, que tem repercussão geral reconhecida. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui para comentar a sessão de ontem à tarde com a gente. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Bom, vimos aí que a decisão vai impactar um número expressivo aí de casos em todo o país, né? O Supremo já havia atendido em parte um pedido de liminar, não é mesmo? Sim, inclusive na sessão de ontem à tarde, os ministros acabaram confirmando essa liminar que havia sido deferida anteriormente em parte. E eu digo exatamente o que é que havia sido decidido pelos ministros. O artigo 32 da lei que trata dos planos de saúde previa a aplicação de todos aqueles regramentos aos contratos, independentemente da data da celebração. Então, toda vez que fosse necessário fazer um reajuste no plano de saúde, haveria necessidade de uma autorização prévia da Agência Nacional de Saúde, e essa condição imposta pela lei acabou... Um trecho do dispositivo dizia que, independentemente da data da celebração, seria necessária, então, essa autorização prévia da Agência Nacional de Saúde. Na oportunidade em que o Supremo acabou deferindo parcialmente a liminar, suspendeu a expressão independentemente da data da celebração do contrato, o que significa dizer que, desde então, a decisão do Supremo permitiu que essa necessidade de autorização prévia da ANS só seria, então, aplicável para os contratos que fossem celebrados em data posterior à edição da lei. Nos contratos anteriores, não. O entendimento que prevaleceu, Érica, foi exatamente no sentido de que a lei precisa resguardar ato jurídico perfeito, dar segurança jurídica. Então, o legislador, até numa tentativa de proteger ainda mais o consumidor, ele acabou extrapolando alguns preceitos que estão na Constituição, como esses de ato jurídico perfeito e segurança jurídica. Então, em razão disso, diversos dispositivos foram julgados constitucionais, a maioria deles, inclusive, mas nesse ponto, o que o plenário decidiu é que a autorização prévia da Agência Nacional de Saúde somente para planos posteriores e diversos regramentos também previstos na lei. Prevaleceu o entendimento nesse sentido e também no que diz respeito à possibilidade de ressarcimento ao SUS em relação ao atendimento médico, hospitalar e ambulatorial que for feito para beneficiário do plano de saúde. Gisele, hoje tem sessão à tarde também. Vamos saber quais os processos estão na pauta para julgamento. Vamos conferir. Ordem social é o tema da sessão plenária desta quinta-feira, com 3 processos na pauta original do STF, que tratam de questões de terras indígenas e quilombolas. Na primeira ação direta de inconstitucionalidade, se questiona se é possível a alteração e supressão de espaços territoriais especialmente protegidos, como as terras indígenas, mediante medida provisória. Já na ação civil originária pautada para hoje, há pedido de indenização por desapropriação de terras para a reserva indígena. É preciso saber se as terras em litígio são de domínio da autora da ação ou se são de tradicional ocupação indígena. Em outra ação direta de inconstitucionalidade, é questionada a constitucionalidade de decreto que regula o critério para identificação das comunidades quilombolas e das terras a elas pertencentes. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Gisele, temas sensíveis estão na pauta, né? Dá para saber o que vai ser julgado primeiro? Nós temos ao todo 6 processos que estão previstos na pauta de julgamentos da sessão plenária de hoje à tarde. Bom, os 3 primeiros são reclamações que já começaram, na verdade, a serem analisadas. Elas tratam, a gente, inclusive ontem no jornal, tivemos a oportunidade de falar um pouco delas aqui. Elas tratam exatamente de uma possível ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ação declaratória de constitucionalidade número 16. A grande discussão aqui é sobre a responsabilidade subsidiária da administração pública em relação a encargos trabalhistas que não forem quitados por empresas terceirizadas contratadas para prestarem serviços nessas situações. Então, o Tribunal Superior do Trabalho acabou aplicando a súmula 331 do TST e permitiu que algumas empresas, que o poder público, a administração pública, fosse responsabilizada por esses débitos. Então, houve então a apresentação das reclamações aqui no Supremo Tribunal Federal, argumentando que essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado o que o Supremo decidiu
na ocasião do julgamento da ADC 16. Na ocasião, inclusive, o Supremo definiu que o artigo da Lei de Licitações que isenta a responsabilidade automática da administração pública é constitucional. Então, a grande discussão é saber se houve ofensa ao que o Supremo já decidiu numa ação declaratória de constitucionalidade. E em relação aos direitos dos quilombolas, o que está em discussão? Bom, é uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Esse julgamento, inclusive, ele já foi iniciado, alguns ministros já se manifestaram, o ministro César Peluso, o relator já aposentado, se manifestou pela improcedência do pedido. Depois nós tivemos o voto da ministra Rosa Weber e ainda o ministro Dias Toffoli também teve a oportunidade de se pronunciar nesse caso, entendendo pela procedência parcial da ação direta de inconstitucionalidade. O que está em discussão é um decreto que regulamenta um dispositivo da Constituição Federal que trata sobre o processo de demarcação das terras dos remanescentes de quilombos. Então, o Partido Democratas, que é o autor desta ação direta de inconstitucionalidade, questiona vários dispositivos relacionados ao decreto. Dentre eles, por exemplo, o critério da autoatribuição, ou seja, a lei prevê que é preciso se declarar quilombola para que se tenha como um dos requisitos para o processo de reconhecimento e demarcação das terras. Então, deve ser retomado o julgamento com o voto vista da do ministro Edson Fachin, na verdade, que foi quem pediu vista da última vez. Vamos aguardar como será a decisão do Supremo. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela sua participação por hoje. A gente se vê de novo semana que vem. Eu que agradeço. Até lá. Até lá. A Procuradoria Regional Eleitoral no Rio de Janeiro apresentou uma representação contra o radialista e ex-governador do estado, Antony Garotinho, por propaganda eleitoral antecipada, a partir de declarações que fizeram referência também a um suposto crime de corrupção, segundo os procuradores. Aline Barcelos tem os detalhes dessa representação para a gente. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. No vídeo divulgado nas redes sociais, Garotinho fez promessas de campanha, estipulou metas de governo e pediu de forma explícita o voto dos eleitores. A Procuradoria Regional Eleitoral solicitou que o vídeo fosse retirado imediatamente do ar. Isso porque, segundo a legislação, nessa época do ano, não se pode fazer propaganda eleitoral. Isso só pode ser feito a partir do dia 16 de agosto. A representação afirma ainda que as declarações de Garotinho podem ser analisadas do ponto de vista criminal. Isso porque ele faz referência expressa ao crime de corrupção ativa. Nas declarações, ele pede que os eleitores votem nele e também nos deputados de sua base aliada. Caso contrário, ele teria que comprar o parlamento. A defesa de Garotinho ainda não se manifestou sobre o caso. Érica. Obrigada, Aline, pelas informações. O juiz federal Sérgio Moro concluiu que os recibos apresentados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comprovar o pagamento do aluguel de um apartamento em São Bernardo do Campo não são materialmente falsos. O magistrado, porém, disse que ainda vai avaliar se houve falsidade ideológica nos documentos, como acusa o Ministério Público Federal. Os recibos fazem parte do processo em andamento em que Lula é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro envolvendo 8 contratos entre o Grupo Odebrecht e a Petrobras. O Superior Tribunal de Justiça mantém aumento de pena por danos psicológicos causados a vítimas de violência sexual. O caso julgado pela 5ª turma do STJ envolvia um homem condenado a 10 anos e 2 meses de prisão pelo estupro de vulnerável. O caso ocorreu em Pernambuco. A Defensoria Pública buscava a redução da pena, alegando não haver prova segura de dano psicológico, uma vez que não foi apresentado ao processo um laudo psicológico. No recurso também foi pedido o reconhecimento de incidência da atenuante. De acordo com a defesa, o fato de o réu ser egresso e seu retorno à sociedade não ter sido adequado demonstraria responsabilidade do Estado na conduta criminosa. O relator do recurso no STJ, ministro Jorge Mussi, não acolheu os argumentos. De acordo com ele, o pedido de reconhecimento da atenuante depende da demonstração de que o Estado deixou de prestar a devida assistência ao acusado, o que não ficou comprovado. Quanto ao aumento da pena base, o ministro disse que a condenação não foi exagerada ou desproporcional e está dentro do patamar razoável, inferior ao aumento de 1/6, e, portanto, não configura circunstância judicial em desfavor do acusado. Ao final do julgamento do habeas corpus, os ministros chegaram ao entendimento de que a fixação da pena base acima do mínimo legal pode ocorrer em razão das consequências do crime, onde a avaliação negativa se ampara no abalo psicológico causado à vítima. A Justiça Federal bloqueou 17 milhões de reais do governo de Roraima para garantir a construção de um novo presídio no estado. Gabriel Seafrei tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Gabriel.
Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. A Justiça Federal tomou essa decisão depois que os Ministérios Públicos Federal e também Estadual afirmaram que a construção de apenas uma penitenciária com 286 vagas não seria suficiente para diminuir a superlotação e melhorar o sistema penitenciário no Estado. Com o bloqueio desses 17 milhões de reais, a Justiça quer que seja construída uma nova penitenciária com a mesma capacidade da que já estava prevista para sair do papel. No ano passado, o Roraima recebeu mais de 40 milhões de reais do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, justamente para melhorar toda essa situação. Na mesma ação, o Ministério Público Federal também pediu o aumento da instalação de tornozeleiras eletrônicas e das audiências de custódia. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel. A Justiça do Distrito Federal decidiu manter preso o grupo suspeito de entregar drogas, aliás, na esplanada dos ministérios. Eles foram detidos na Operação Delivery. Na audiência de custódia, a prisão dos suspeitos, que era temporária, foi convertida em preventiva por tempo indeterminado. O juiz aragonês Nunes Fernandes entendeu que as prisões devem ser mantidas porque há evidências de prática reiterada de tráfico de drogas. Ele negou o pedido dos advogados que tinham pedido de liberdade provisória ou mesmo relaxamento das prisões. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. A primeira sessão do ministro Luiz Fux como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Voltamos já já. A Justiça do Rio aceitou o recurso dos familiares de René Sena, milionário ganhador da Mega Sena, para anular o testamento em que eram beneficiárias a viúva Adriana Almeida, condenada pelo crime em 2016, e a filha dele. René foi assassinado em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, em 2007. Evne Araújo tem outras informações para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. O testamento que foi anulado deixava metade da herança para a filha de René e a outra metade para a Adriana. Ela, inclusive, cumpre atualmente prisão domiciliar. De acordo com a decisão, a Adriana não estava legitimada a receber essa herança e o documento é nulo, porque ela havia sido condenada criminalmente pela morte do marido. O ex-lavrador, René Sena, ficou milionário em 2005, depois de receber um prêmio de 52 milhões de reais da Mega Sena. Érica. Obrigada, Evne. O juiz João Carlos Germano, da Terceira Vara Criminal em Taubaté, condenou o agente fiscal de rendas Marcelo Guedes por corrupção passiva. O servidor pegou 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime inicial aberto. A decisão já foi publicada no Diário Oficial. Marcelo Guedes atuava na Delegacia Tributária Regional de Taubaté, vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e fiscalizava empresas da região. Segundo a denúncia, o agente foi gravado por um empresário cobrando R$180 mil em propina para que a multa de mais de 2 milhões diminuísse para 15 mil. O empresário entregou o áudio e conversas de WhatsApp à promotoria. O advogado de Marcelo disse que vai recorrer da decisão. O ministro Luiz Fux coordenou a primeira sessão como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Henrique Amaral acompanhou e tem os detalhes. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral julgaram mais de 30 processos na sessão de hoje de manhã. O destaque fica por conta de um processo de um recurso do Ministério Público Eleitoral contra Francisco José Amorim, candidato a vereador na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, nas eleições municipais de 2016. O Ministério Público afirmava que Francisco estaria inelegível. Isso porque teria recebido verbas de representação em valores acima do dos permitidos por lei, quando era presidente da Câmara de Vereadores da cidade. Mas, por maioria de votos, o plenário do TSE negou o recurso e manteve o registro de Francisco. Depois da sessão, Érica, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, conversou com jornalistas aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Durante esse encontro, o ministro Luiz Fux revelou que vai ser realizada uma auditoria em tempo real das urnas eletrônicas nas eleições gerais de outubro. O ministro também falou que Ministério Público e Polícia Federal vão passar a integrar o grupo formado pelo TSE para combater as notícias falsas, chamadas de fake news. Essas notícias falsas já eram preocupação da gestão anterior, que criou um conselho de órgãos de inteligência
com a presença também de empresas de mídias sociais, e agora nós acrescemos a esse grupo o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, e esse órgão trabalhará dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. 15 anos após criação do programa Pai Legal para garantir direito de filhos ao reconhecimento da paternidade, quase 13 mil casos já foram resolvidos na Justiça. A gente volta já já. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a ordem de prisão preventiva contra o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Sérgio Cortes da Silveira. Ele comandou a pasta durante o governo Sérgio Cabral e foi preso na Operação Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes substituiu a prisão de Cortes por medidas cautelares. O ex-secretário não pode deixar o país nem manter contato com os demais investigados, além de não poder sair de casa à noite nos fins de semana e feriados. O ex-secretário de Saúde de Cabral é acusado pelo Ministério Público Federal de receber propina em equipamentos de segurança e contra-inteligência. O Tribunal Superior do Trabalho anulou uma norma do acordo coletivo de uma empresa do Pará que garantia estabilidade à gestante que comprovasse a gravidez por meio de atestado. O Ministério Público do Trabalho entrou com ação anulatória, pedindo que a cláusula do acordo coletivo que garantia a estabilidade à gestante, mediante a apresentação de atestado, fosse excluída. Para o MPT, a norma fere a Constituição da República e a súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz que o desconhecimento da gravidez pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização referente à estabilidade à gestante. O TRT da 8ª Região, que abrange o Pará e Amapá, negou o pedido e manteve a validade da cláusula por considerar que o dispositivo apenas regula o momento e a forma da comprovação da gravidez. Mas a seção de dissídios coletivos do TST teve outro entendimento. O relator, ministro Maurício Godinho Delgado, afirmou que a norma limita um direito previsto na Constituição. Para o ministro, a garantia do emprego da gestante é amparada não só pelo ato das disposições constitucionais, mas também em toda a normatização constitucional voltada para a proteção da maternidade. Por isso, o recurso do MPT foi aceito e a norma do acordo coletivo foi declarada nula. A decisão foi unânime. 13 mil casos que envolvem reconhecimento de paternidade foram solucionados desde que o Ministério Público do DF criou o projeto Pai Legal em 2002. O benefício socioafetivo não pode ser medido, mas a iniciativa gerou uma economia de 33 milhões de reais aos cofres públicos. Priscila foi criada pelo padrasto desde os 2 anos de idade. Quase não teve contato com o pai biológico durante a maior parte da vida. Já adulta, resolveu procurar o homem com quem a mãe havia se envolvido no passado. A advogada garante que ficaram amigos, mas quando o assunto é certidão de nascimento e outros documentos, Priscila não tem dúvida. Jamais tiraria o nome do pai de criação. Não, trocar eu não trocaria. Porque, assim, faz parte da minha história. Quando eu olho para a minha documentação, poxa vida, teve alguém em algum momento, quando eu precisava, quando a minha mãe precisou, que me acolheu com todo o carinho, com toda a generosidade do mundo. Mas nem todos pensam como Priscila. Ter o nome do pai biológico nos documentos é um direito. E o Ministério Público tem ajudado famílias a ter essa garantia. Em 2002, a Secretaria de Justiça de Defesa da Filiação do Ministério Público criou o programa Pai Legal. O projeto ajuda pessoas que querem o reconhecimento da paternidade. Desde então, quase 13 mil casos foram solucionados e a economia para os cofres públicos foi bastante significativa, cerca de 33 milhões de reais, já que nessas situações não foi necessário entrar com ações judiciais. Tudo foi resolvido de forma amigável. De acordo com um estudo feito pela Universidade do Rio Grande do Sul em 2015, um processo judicial custava, em média, à sociedade pouco mais de R$ 2.000. Essa quantia leva em consideração apenas o orçamento do Poder Judiciário. Em valores atualizados, a economia com os processos não ajuizados chegaria a mais de 30 milhões de reais.
dinheiro suficiente para construir 17 creches públicas. O projeto funciona de 3 formas. Se não há o nome do pai na certidão de nascimento, o cartório repassa essa informação ao Ministério Público. A mãe é intimada a passar os dados do pai do menor. O mesmo ocorre quando a criança começa a frequentar a escola. Se no ato da matrícula o nome do pai não estiver em nenhum documento do menor, os responsáveis são chamados. O MP organiza mutirões em várias escolas públicas para ajudar no processo de paternidade. Existe também a possibilidade da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal passar para a Justiça os casos de menores de idade que fazem a carteira de identidade e não têm o nome do pai no documento. Nesses casos, a mãe precisa ajudar no processo de reconhecimento de paternidade. Mas quem não conseguir a paternidade dessas formas pode requerer esse direito. Basta procurar o Ministério Público. Qualquer pessoa pode pleitear o reconhecimento de paternidade. Então, o que ocorre é que, nos programas, as mães recebem o convite em casa para comparecer à promotoria e indicar o nome do pai. Da mesma forma, quando elas registram os filhos em cartório sem a paternidade, o cartório também já informa para nós esses dados e nós vamos também marcar mutirões para ouvir essas mães ou representantes legais. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã. Até lá. Thank you.